Boa tarde, eu sou o pastor Jadir Lacerda. Quero trazer uma palavra para vocês que se encontra em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Como a gente entende essa palavra? No caminho em que deve andar. No caminho não é apontar o caminho, dizer vai, faça o que Paulo fez, o apóstolo Paulo fez, faça o que Pedro fez, o que os pastores de hoje estão fazendo. Não é isso, não é dizer a Bíblia deve estar lá na estante ou em alguma gaveta, acha e lê. Não é assim que ensina o filho no caminho. Isso é o mesmo que você beber bebida alcoólica ou fumar, mas dizer ao filho não beba, não fuma. O que ensina teus filhos, nossos filhos, são os nossos, os seus testemunhos, exemplos de vida, o que você faz e não o que você manda fazer. Levar a criança à força à igreja e colocá-la sentada com o telefone jogando, enquanto o culto acontece, ou mesmo sem telefone, né, mas lá no banco lá, não é assim que funciona. Criança emburrada, amargurada, odiando estar ali, odiando o dia de ir para a igreja, que já sabe que vai ter que ir à força, ficar lá, não aprende nada, não interage com nada. Nada disso adianta. Passar mais tempo na igreja do que em casa com a família e dizer que está fazendo a obra de Deus, muitos fazem isso. Não te lembra o sacerdote e o levita? Quantos religiosos que seus filhos cresceram dessa forma, tendo o pior exemplo de vida cristã da parte do pai e da mãe, que hoje detesta o caminho de Deus, e a culpa não é de Deus ou do vizinho que escandaliza, e sim do pai e da mãe, que sempre amou a religião mais do que a Deus e seus filhos. E a vocês, pastores, que não se interessam em construir na igreja um cantinho, uma escolinha para as crianças aprenderem a palavra de Deus de forma infantil. Não um berço para aprisioná-las, não, mas uma escolinha. Uma escolinha com irmãs que têm o dom de ensinar, falando a linguagem das crianças. Sabe, pastores, que estão errando muito. E sobre vocês cairá o peso desse preço, pois os primeiros a se perderem serão seus filhos. Eu já vi muito isso. Os pais, os pastores ganham o mundo, mas não ganham seus filhos, não ganham sua família. Lembro de um caso que os netos não gostavam da igreja do avô, ser uma igreja muito tradicional, né? E essas igrejas às vezes traz muito peso para cima dos crentes, né? Já não lembra, né, que a igreja, né, a palavra de Deus, ela já cobra muito da gente e requer muita atenção. Aí eles pegam aquilo que não é pecado e jogam em cima também, de contrapeso. Aí os netos queriam ir para uma igreja que falasse mais, né, que agradasse assim, de forma assim, não prisionasse tanto, porque são coisas que não são pecado, são costume de pessoas antigas. Eles acham que aquilo ali vai salvar ou condenar se não praticar. Então a mãe falou para ele: olha, o que o seu avô vai dizer se vocês forem para outra igreja? E acontece muito isso. Eu conheço casos aí de mãe levar filho à força para a igreja quando é criança. Vão todo mundo ficar lá empurrado no último banco, não interage com a igreja, não canta, não fala nada, não dá uma saudação. Só que quando cresceram, vê se consegue hoje levar para a igreja, odeia a igreja. Por conta que, mas a igreja do avô, da avó, não sei de quem, da família. A igreja é só essa da igreja da família que salva. O problema está aí. E as crianças agora adultos, generaliza, todas as igrejas são ruins, igual a da minha avó, igual a da minha mãe, do meu pai. Não deixam ele escolher onde quer ficar. Pensa, né, que é a gente que vai convencer. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo. A gente não pode ter a pretensão de dizer que a nossa igreja, né, eu sou pastor, tem que ficar na minha igreja, nem assim não. Eu posso não ser o pastor que agrada aquela ovelha, e não é agradar no sentido de deixar fazer o que quer. Às vezes eu oprimo demais.
né? Às vezes eu cobro demais coisas que não há necessidade, a vida já é muito difícil. Vamos favorecer o pecado? Não, mas vamos parar de botar peso, contrapeso sem necessidade nas costas da igreja, nas costas da família. Então pensa nisso, ensinar a criança no caminho que deve andar, é estar com ela ali, ó, interagindo com ela, explicando, deixando fazer perguntas, respondendo as perguntas. Aquele negócio de faz o que eu te mando, esquece o que tu sabe, isso acabou. Esse tempo de manipulação acabou. A gente tem que abrir a mente se a gente quiser que um dia a nossa família, nossos filhos, nossos netos se salve. Talvez se a gente se manter assim, perdendo eles, talvez nem a gente se salve, porque a gente está trabalhando para quem? Para Deus ou para o diabo? É um caso a pensar.